Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica e na aula de hoje nós vamos ver sobre o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. Vamos lá? Então, antes de começar a falar aí algumas características do sistema reprodutor, lembre que a gente fez uma retomada sobre os sistemas que compõem o nosso corpo. E todos os sistemas são importantes porque cada um vai ter uma função a ser desempenhada. Quando a gente fala dos indivíduos, que são os seres humanos, nós podemos classificar aí pelo sistema reprodutor feminino e o sistema reprodutor masculino. Até então, outros sistemas eles desempenham aí a mesma função e têm os mesmos órgãos, ou seja, vão ter também a mesma constituição. Só que quando a gente fala da parte reprodutora, a gente vai ter essa diferenciação, porque a parte feminina vão ter órgãos próprios e a parte masculina também, sendo que a gente vai ter os órgãos mais internos e aqueles que também a gente pode ter a visualização externa, onde cada um vai desempenhar uma função bem específica dentro desse indivíduo. E aí, para começar, a gente vai caracterizar o sistema reprodutor feminino. Quando a gente fala sobre o sistema reprodutor feminino, reparem aí nessa imagem que a gente tem uma série de órgãos compondo esse sistema. Nós temos as tubas uterinas, antigamente chamadas de trompa de Falópios, temos o útero, o endométrio, que é a parede interna do útero, temos aí também a vagina. Outros órgãos que também participam do sistema reprodutor feminino vão ser os lábios menores, lábios maiores, uretra, vagina, ânus e o clitóris. O que é importante a gente destacar aí sobre o sistema reprodutor feminino? Que ele é responsável pela produção de hormônios sexuais e também pela produção dos gametas. Falando aí do sistema reprodutor feminino, a gente vai ter produção de hormônios específicos. No caso da parte feminina, esses hormônios serão o estrogênio e a progesterona, que são hormônios que são muito importantes até para caracterizar depois, quando chega lá na idade da puberdade, as características sexuais secundárias femininas. Quando a gente fala aí dos órgãos internos, nós temos aí uma divisão. Quem participa dos órgãos internos aí vão ser a vagina, o útero, as tubas uterinas e os ovários. A vagina ela tem a característica de ser um órgão muscular e ser um órgão elástico. E é importante destacar que é o local por onde sai o bebê na hora do parto normal. E para que esse parto normal também aconteça, é necessário a gente destacar que vai ser necessário a liberação de um hormônio para que a mulher consiga fazer todas as contrações e assim, consiga ter como resultado a saída do bebê. Outro ponto importante da gente destacar é que esses órgãos internos, eles vão ter total relação com o período menstrual, que é característico das mulheres também. Por quê? Quando a gente fala do período menstrual, o que está acontecendo? Acontece a descamação da parede interna do útero. Lembra na primeira imagem que eu mostrei? Tinha o útero e uma setinha mais interna que mostrava o endométrio. Então, quando a gente fala lá do ciclo menstrual, a gente tem a descamação desse endométrio, justamente porque não houve a implantação de um embrião. Como não houve, então, é descartado todo aquele preparo que houve, para o recebimento de um bebê. Então, quando a gente fala aí dos órgãos internos, a gente tem que lembrar também quais que são as funções desempenhadas por cada um ou quais que são suas características principais. A gente viu aí sobre a vagina, mas é importante também destacar as características morfológicas, ou seja, em relação à forma, do útero e dos ovários. O útero ele vai ser um órgão que tem um formato de pera, que é composto por 3 camadas de tecido, e é o local onde ocorrerá todo o desenvolvimento do feto durante a gestação. Lembra que eu falei ainda há pouco, durante o ciclo menstrual, o que ocorre? Porque não houve aí a fecundação, por não ter ocorrido a fecundação, vai acontecer a descamação do endométrio, que é a parede interna. Justamente porque é no útero que vai ser o local para o desenvolvimento de um feto durante a gestação, onde a gente sabe, que no caso dos seres humanos, a gente vai ter aí essa gestação ocorrendo em torno de 9 meses. É importante a gente destacar também, quando a gente fala dessa diferenciação, de órgãos reprodutores femininos e masculinos, a gente também tem essa diferenciação nos animais. Só que, claro, nos seres humanos a gente vai ter uma série de órgãos e quando a gente fala dos animais, eles podem ter algumas diferenças para atender às suas necessidades. Quando a gente fala então dos ovários, retomando aqui a questão dos órgãos internos humanos,
A gente tem os ovários, que são estruturas que já vão ter o formato de amêndoas, tá? Que vão ter a função de produzir os gametas e produzir aí os hormônios femininos que eu falei lá na frente. No caso dos hormônios femininos, nós temos a produção do estrogênio e da progesterona. Então, a gente viu aí qual que é o formato e a função da vagina, do útero e dos ovários. Todos são órgãos internos. Já quando a gente fala do sistema reprodutor masculino, o que é importante a gente destacar? No sistema reprodutor masculino, a gente tem aí o atendimento das necessidades fisiológicas masculinas, né? E no caso, ele vai ser responsável aí por proporcionar as condições favoráveis à reprodução humana, porque eu preciso ter produção de gametas femininos e produção de gametas masculinos, para no momento da fecundação eu ter o encontro desses gametas. O que é importante destacar aí falando sobre esses gametas? Que quando a gente fala do gameta feminino, ele é imóvel e é bem maior em relação aí aos gametas masculinos, que tem a questão de mobilidade e que são bem menores. No caso, quando a gente fala do sistema reprodutor masculino, a gente tem a produção do que a gente chama de espermatozoides. E são os espermatozoides que vão conseguir se deslocar para chegar até os óvulos, né, para conseguir realizar o processo de fecundação. Então, o gameta feminino ele não se mexe, enquanto que os gametas masculinos são os que vão conseguir se locomover para chegar, né, até o gameta feminino. Quando a gente fala aí também do sistema reprodutor masculino, é importante a gente destacar qual é o hormônio que vai ser produzido. Lá na questão do sistema reprodutor feminino, a gente viu que seria o estrogênio e a progesterona. Já quando a gente fala do sistema reprodutor masculino, a produção desse hormônio vai ser a testosterona. E vai ser esse hormônio também que, no momento da puberdade, né, vai aí levar a séries de características sexuais secundárias, né, que vão aí diferenciar um menino até se tornar um homem, porque ele vai adquirir novas características. Sobre os órgãos internos aí do sistema reprodutor masculino, quem seria importante a gente destacar? A gente tem aí os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes, a glândula seminal, a glândula bulbouretral, a próstata e a uretra, tá? E aí o que é importante a gente destacar? Que são nos testículos que a gente vai ter a produção do hormônio masculino, que no caso vai ser a produção aí dos espermatozoides. Então aqui é importante a gente destacar que dentro dos órgãos internos masculinos, né, a gente vai ter aí todo um trabalho para ter a produção dos espermatozoides e também para ter a questão do armazenamento desses espermatozoides para que eles possam ser utilizados no momento que eles forem requisitados. Enquanto que quando a gente fala lá do sistema reprodutor feminino, a gente tem a produção de outros hormônios e também vão ser armazenados em outras regiões. Por isso a gente tem essa diferenciação em sistema reprodutor feminino e sistema reprodutor masculino, tá? Vamos aí para o nosso exercitando, então, que vai trazer algumas questões referentes ao sistema reprodutor feminino e masculino. Aqui no nosso exercitando a gente tem o seguinte, nós temos aí, o sistema genital masculino, ele é formado por órgãos que atuam na reprodução. É nesse sistema que os gametas masculinos, chamados de espermatozoides, são produzidos. Entre as alternativas a seguir, marque aquela que indica o nome correto do local onde são produzidos os espermatozoides. Nós temos aí escroto na letra A, na letra B nós temos o epidídimo, na letra C nós temos a opção da próstata e na letra D, testículo. Em qual dessas opções a gente tem a produção dos espermatozoides? Nesse caso, pessoal, a produção dos espermatozoides, né, que vão ser aí os gametas masculinos, lembre-se que eles vão ser produzidos lá na região dos testículos. Quando a gente fala aí na segunda questão, a gente tem aí, o sistema reprodutor feminino é o responsável pela reprodução. Dos órgãos listados abaixo, qual não faz parte desse sistema? Na letra A a gente tem clitóris, na letra B vagina, letra C tuba uterina e na letra D uretra. Qual é o único desses aí que não tem nada a ver com o sistema reprodutor feminino, que eu não citei em nenhum momento?
Nesse caso, pessoal, o único que não foi citado aí foi a uretra. Lembra que todos os outros eu falei para vocês que vão ser importantes aí para que a gente tenha a produção dos hormônios específicos, né, a produção dos hormônios femininos, e para que também, depois que a gente tenha aí a formação do feto, tenha o desenvolvimento dele, a gente tenha inclusive aí o local para passagem do bebê, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje para a gente recapitular algumas características tanto do sistema reprodutor masculino como do sistema reprodutor feminino. Vocês podem acessar essa aula mais vezes lá na plataforma Eduque e até a próxima aula.